Sabe por que tanto projeto incrível, com tudo para dar certo, acaba dando errado? Muitas vezes o problema não está lá na frente, no código, na execução, tá bem no comecinho. Hoje a gente vai desvendar a disciplina que existe exatamente para evitar esse tipo de desastre, a engenharia de requisitos. Ok, para a gente entender isso bem, vamos começar com uma daquelas historinhas clássicas que todo mundo da área de projetos conhece. Tudo começa com uma ideia, né? E aqui a ideia era simples, super clara. O cliente queria um balanço. Só isso. Um balanço de madeira pendurado numa árvore. Parece fácil, não é mesmo? Mas é aqui que a coisa começa a desandar. Logo no primeiro passo, na análise, a comunicação já falha. A necessidade original é entendida de outro jeito. O analista achou que deveria ser um balanço de pneu. Parece uma mudança pequena, mas que já começa a tirar o projeto do trilho. E a partir daí, a bola de neve só aumenta. A fase de projeto, então, deixa tudo ainda mais complicado. O arquiteto vem com uma solução super complexa, cheia de engenharia, que envolve até cortar o tronco da árvore e colocar uns suportes. Quer dizer, o balanço até tá lá, mas a árvore, que era o conceito central, já era. E o resultado final? Dá uma olhada nisso. Um balanço completamente inútil. A gente até ri dessa imagem, mas é aquele riso de nervoso, né? Porque ela mostra de um jeito dolorosamente perfeito o que acontece quando a comunicação falha. E essa falha, acredite, custa caro. Muito caro. Pois é, essa história do balanço na árvore não é só uma piada. Ela é, na verdade, o retrato do pior pesadelo de qualquer projeto. O custo gigantesco que uma falha de comunicação e um desalinhamento podem gerar. E a grande questão que fica é: por que isso é tão comum? Por que a gente vê tanto projeto que começa com as melhores intenções do mundo e, no final, entrega uma coisa que, sinceramente, ninguém queria? A raiz do problema, quase sempre, está lá no comecinho de tudo. E é para resolver exatamente esse problema que existe uma disciplina inteira. Vamos entender então o que é a tal da engenharia de requisitos. E ó, já vou dar um spoiler. Não tem nada a ver com só escrever um documento gigante e chato, viu? Bom, para a gente começar a falar a mesma língua, o que exatamente é um requisito? Pensa assim. Primeiro, uma necessidade que alguém tem. Segundo, é uma capacidade que o sistema precisa ter para atender essa necessidade. E terceiro, é como a gente documenta, como a gente descreve isso tudo. É a ponte que conecta a ideia com a realidade. E olha que interessante, o jeito de pensar sobre isso mudou bastante com o tempo. Lá no começo, o pessoal achava que era só fazer uma especificação perfeita, detalhada, sem nenhuma ambiguidade. Essa era a visão clássica. Depois, o foco mudou para tentar entender o cliente, os desejos e as necessidades dele. Mas a visão moderna, a de hoje, é muito mais estratégica. Ela é orientada a risco. O objetivo principal é minimizar a chance de construir a coisa errada. Ah, e essa tirinha do Gilbert é simplesmente perfeita. Ela captura a realidade de muitas empresas. Sabe aquela pressão para fazer alguma coisa logo, para mostrar serviço? O chefe chega e fala para começar a projetar de qualquer jeito, só para não parecer que o time está parado? É exatamente aí que muitos projetos já nascem condenados ao fracasso. E isso nos leva à pergunta de ouro. A pergunta que muda o jogo todo. A questão não é mais: temos uma especificação completa? E sim, quanto esforço em engenharia de requisitos a gente precisa para que o risco de entregar o sistema errado seja aceitável. Percebe a mudança de mentalidade? É gigante. Tá bom, teoria é legal, mas vamos ver como isso funciona no mundo real. Para isso, vamos analisar um cenário bem prático, o desafio da estação de esqui. A missão, à primeira vista, parece bem direta. Criar um sistema para gerenciar o acesso aos teleféricos usando cartões de aproximação, os RFID. O esquiador chega perto com um cartão válido, a catraca abre e libera a passagem. Moleza, né? Bom, será? Pois é aqui que uma boa engenharia de requisitos entra com a primeira pergunta matadora. Quem exatamente é o cliente? Porque a resposta, na maioria das vezes, não é uma única pessoa. E olha só como a coisa se complica. Os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas, são um monte. Tem os esquiadores, claro, mas também o dono da estação, os mecânicos que fazem a manutenção, o pessoal do marketing, a equipe de TI que vai cuidar do sistema e até as autoridades locais. E o ponto principal é que cada um deles tem necessidades e visões diferentes, que muitas vezes até entram em conflito. Então, como é que a gente navega nessa complexidade toda?
Existem alguns princípios, algumas ideias-chave que ajudam a guiar um trabalho de requisitos bem feito. O primeiro, e talvez mais importante, é a orientação a valor. O que isso quer dizer? Que requisitos são uma ferramenta, um meio, para chegar a um objetivo, e não o objetivo final. O foco não é produzir um monte de documento, mas sim usar os requisitos para diminuir o risco de construir a coisa errada e, com isso, gerar valor de verdade para o projeto. E na prática, isso faz toda a diferença. Pensa num projeto de altíssimo risco, como um software para um equipamento médico. Um erro ali pode custar vidas. O risco é gigante, então o esforço em requisitos tem que ser máximo. Agora, do outro lado, imagina um protótipo interno só para testar uma ideia. O risco de falhar é baixo. Aí um esforço mínimo em requisitos já é suficiente. O importante é ter um feedback rápido. A lição é, o esforço tem que ser proporcional ao risco. Outros princípios reforçam essa ideia. É preciso focar em satisfazer todos os stakeholders. É fundamental criar um entendimento compartilhado, garantir que todo mundo esteja na mesma página. E um ponto crucial, aceitar que os requisitos vão evoluir. Mudança não é um acidente de percurso. Ela é o normal, faz parte do jogo. E tudo isso nos leva à grande conclusão, a lição mais moderna da engenharia de requisitos. No fim das contas, tudo se resume a uma única coisa. E aqui está a regra de ouro. O esforço que se investe em requisitos deve ser o oposto do risco que se aceita correr. Se não dá para aceitar nenhum risco, o esforço tem que ser máximo. Se dá para aceitar um risco alto, um esforço menor se justifica. É tudo uma questão de equilíbrio. Portanto, a principal mudança de chave na nossa cabeça tem que ser essa. Fazer uma boa engenharia de requisitos não é uma atividade burocrática de criar papelada. É uma atividade estratégica de gerenciamento de risco totalmente focada em garantir que aquilo que está sendo construído vai de fato entregar valor. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando nos projetos em andamento por aí, no trabalho do dia a dia, qual é o maior risco que não está sendo gerenciado neste momento? Talvez a resposta esteja em uma pergunta que ainda ninguém se lembrou de fazer.